Olá, seja muito bem-vindo ao 8º episódio do Tudo Bons Pastores. Esta é a primeira temporada. Aliás, hoje é o encerramento da nossa primeira temporada, se assim lhe podemos chamar. É o último programa desta videocast e podcast desta série. Durante estes episódios fomos falando de assuntos relativos àquilo que nós prometemos ao início. Falar sobre a vida, a fé, o ministério, a cabeça, sempre sem truques. Acho que prometemos e creio que cumprimos à boa moda, sei lá, não dos nossos políticos, mas pelo menos para chefes religiosos, para membros do clero, não estamos nada mal em relação ao cumprimento das nossas promessas. Voltaremos, se Deus quiser, e Ele permitir também já agora, e nos der paciência e nos der agenda, algures entre os meses de setembro e outubro, para uma segunda temporada e novamente para falarmos sobre alguns aspectos importantes e interessantes e, como tenho prometido, voltaremos com alguns convidados. Como sempre, vocês já sabem quem é o painel residente desta tertúlia magnífica a que chamamos Tudo Bons Pastores, os meus queridos amigos Carlos Cardoso, o pastor Carlitos, e também o Tiago Cavaco, pastores respectivamente da ICMAV e da Igreja da Lapa, dois amigos incríveis que tenho feito ao longo dos anos e com os quais tenho tido um enorme gosto e prazer em partilhar desta tertúlia. Hoje está-me a dar para chamar tertúlia a isto. Vamos a isto. Hoje vamos falar sobre descanso ativo e descanso passivo, mas como é o último episódio da temporada, vamos responder a algumas das perguntas que nos foram deixando ao longo desta mesma temporada. E, portanto, antes de falarmos de descanso, vamos responder a algumas das perguntas. E eu tenho um comentário, que não é uma pergunta, mas que eu vou trazer aqui, porque é uma provocação a um de nós. E eu vou trazer aqui para cima da mesa para o visado comentar. Mas eu acho que vai ser bom. Lembrar-te, já sabes que estamos em podcast e em videocast, por isso estás a ouvir-nos de um lado, mas até dá mais jeito no outro. É facílimo. E se estejas-nos a ouvir ou a ver, já sabes que no YouTube podes subscrever o canal e se estiveres a ouvir o podcast, podes assinar o podcast. É gratuito e assim sabes sempre que também temos um novo episódio. Meus queridos, como estão vós? Vejo que bem. Toda a gente com um ar veraneante. É verdade. Eu até estou ao ar livre e tudo. Quer dizer, na prática é na varanda. Eu estou na varanda de casa. Estou em Tavira. Ora, aí está. Não digas onde, Carlitos, ainda vai aparecer aí pessoal para dormir em tua casa. Tá bom, pode ser. Nomeadamente eu. Pode ser. Vê as coisas pelo lado positivo. Se for eu e a minha família, mesmo assim somos menos do que se fosse o Tiago e a família dele. Isso tinha que alugar um prédio, pá. São só 4 crianças. Crianças já não são. Crianças, salve seja. Jovens e adolescentes. Enfim, vamos às perguntas. Vamos começar por perguntas. Elas não são dirigidas a nenhum de nós em específico, por isso vou lançá-las e vão pegando vocês. A primeira pergunta que eu acho muito interessante, aliás, vou fazer 2 perguntas do Marcelo Freitas, salvo o erro, que nos vê do Brasil. Ele normalmente sempre nos deixa comentário nos vídeos do YouTube. Ele faz 2 perguntas que eu acho muito pertinentes. A primeira delas, ele pergunta se no caso de igrejas mais pequenas, onde só há um pastor, devemos prestar contas à liderança da igreja, ou seja, deduzo que seja ao corpo de líderes da igreja, ou a um outro pastor, mesmo que de outra igreja. Pareceu-me uma pergunta muito pertinente. Meus queridos, vocês têm mais experiência do que eu em dirigir igrejas. O que é que vocês acham? Hoje, para dar um break ao Carlos, eu até me ofereço para vir primeiro. Carlitos, portanto... bem, sabes, a primeira coisa que me ocorre é que se a pergunta foi feita ipsis verbis, como tu disseste, não deve vir do Brasil, porque no Brasil não se diz mais pequeno, porque eles não dizem mais pequeno, para eles dizer mais pequeno é igual a dizer mais grande. Mas é do Brasil, porque aqui diz no caso de pequenas igrejas. Eu não adaptei a linguagem. É que disseste mais pequenas. Okay. Então foi erro meu, desculpa. No caso de pequenas igrejas. Yeah. Porque a pessoa quando vai ao Brasil, essa é uma das coisas que
que eu fico sempre a tentar não dizer mais pequeno, porque soa muito burro lá, como se a pessoa dissesse aqui mais grande. Mas, bem, tentando entrar logo nessa pergunta, e aqui eu não sei, claro, dependendo da perspectiva eclesiológica de cada pessoa, pode haver perspectivas diferentes. Eu acredito que o compromisso que nós temos com a nossa igreja local é distinto. Portanto, há um sentido de fidelidade que nós devemos ter com o pastor da nossa igreja local ou com os pastores da igreja local, que nós não somos, na minha perspectiva, não somos chamados a ter com nenhum pastor de outra igreja local. Isto não quer dizer que não aprendamos com pastores de outras igrejas, mas o sentido de autoridade sob o qual nós nos colocamos voluntariamente, porque ninguém é obrigado a fazer parte de uma igreja local, significa o reconhecimento nessa igreja, nos seus pastores, nos seus diáconos, nos membros, do cuidado que Cristo tem connosco. Portanto, eu não sei se percebi inteiramente a pergunta, Ruben, mas eu creio que qualquer necessidade que nós temos, não significa que a Igreja tem sempre uma resposta para todas as nossas questões e que tudo é resolvido pelos pastores. Mal de nós estávamos se tivéssemos de resolver todos os problemas de todos os membros das nossas igrejas. Mas é verdade que há um sentido de fidelidade que é à moda da encarnação de Jesus. Portanto, Jesus veio mesmo em carne e osso, e é por isso que o nosso compromisso com a nossa igreja local é mesmo um compromisso de pessoas de carne e osso que nós conhecemos, que podemos tocar, podemos ver que estão lá. Mas pronto, esta é apenas a minha entrada. Não sei, Carlitos, se tu tens outra perspectiva, e mesmo tu, Ruben, o que é que dirias acerca disso? Não é da perspectiva, é só a minha análise do sentido da pergunta. Dá-me a ideia que a pergunta é no sentido de é uma igreja pequena, não tem se calhar uma liderança muito alargada, ou não tem um número grande de líderes, até de pastores, um corpo pastoral quase, digamos assim, alargado se calhar o suficiente, ou se calhar até maduro o suficiente para servir um pouco como, vou usar uma péssima palavra, mas como controle, como escrutínio do pastor. E eu creio que a pergunta nesse sentido é: caso a igreja em si seja de facto de índole mais pequena e com poucas condições na liderança, se faz sentido encontrar um pastor fora daquela igreja que possa servir como um escrutinador ou alguém a quem nós prestamos contas. Creio, e o Marcelo provavelmente estará a ver, porque pela indicação que ele nos dá, ele é sempre um dos indefectíveis. Se eu estiver enganado, ele que me corrija, mas fiquei com a percepção que é este o sentido da pergunta. Então eu só acrescentaria uma coisa, Ruben, e obrigado porque de facto fizeste-me lembrar melhor aquilo que estaria em causa na pergunta e que eu podia passar ao lado. Eu acho que extraordinariamente, isso já aconteceu na minha vida, pode haver casos que por incapacidade provisória ou da igreja, o próprio pastor, a própria liderança se socorre de outras lideranças, não é? E, portanto, um pastor que fala com outro pastor e diz: olha, por alguma razão eu preciso da tua ajuda, ou se tu puderes ajudar até numa área em que eu não me sinto com a eficácia, ainda que o ideal seja a cada igreja, vamos dizer, trazer algum tipo de resposta e autonomia até, mas eu acredito que sim, que este princípio não tem de ser aplicado de uma maneira completamente rígida, portanto que muitas vezes uma liderança pode, sentindo alguma incapacidade, socorrer-se de outros para poder ajudar aquilo que eles não são capazes de providenciar. Força, Carlitos. Sim. Eu concordo na essência com o que o Tiago acabou de dizer. Acrescentaria apenas, é como ele diz, isto muitas vezes uma abordagem eclesiástica, e dependendo um pouco dos conceitos aqui, eu acrescentaria dois aspectos. Um deles tem a ver com o facto de que se é uma igreja, porque aquilo que eu percebi, o nosso amigo o Marcelo, ele fala de uma igreja pequena, ou de uma pequena igreja, como diz como é usado no Brasil. Em primeiro lugar, vamos ter que pôr aqui contextos culturais. O que é uma pequena igreja no Brasil?
né? Ou que é uma pequena igreja em Portugal, né? Que pode não ser necessariamente a mesma coisa, né? Ele diz pequenas igrejas onde só há um pastor. Ok, É isto sim. esses verbos que ele diz. Exatamente, que eu conheço algumas igrejas estruturalmente grandes em Portugal, mas que só têm um pastor, têm uma liderança alargada, correto? Têm, sei lá, alguns têm mais presbíteros ou mais diáconos, não é? E só tem um pastor, né? Pronto. Numa circunstância deste tipo, eu acredito que o pastor deve prestar contas aí, não é? Agora, se é numa fase de implantação, que eu conheço ministérios que trabalham em implantação de igrejas, não há lideranças. E aí eu penso que uma das funções de um plantador de igrejas é exatamente nesse processo de plantação de igrejas, é estabelecer uma liderança e treinar a liderança e, posteriormente, com ela, partilhar depois decisões importantes do próprio crescimento processual da igreja em fundação, em estabelecimento, não é? Portanto, há aqui duas situações. Há uma igreja, sei lá, imaginemos que em Portugal, e é uma igreja razoável, com 150 pessoas, pode ter um pastor, eu conheço várias, mas tem, vamos supor, 3 anciãos e 4 ou 5 diáconos, né? Eu já tive igrejas assim. Ok, aí o pastor presta contas, acha importante prestar contas. Agora, há igrejas, como eu já disse, estão ainda em fase de implantação, com muito pouca gente, e o pastor até ainda está a formar liderança. Aí seria bom ter amigos, pastores, com quem eu posso pedir conselho, aconselhar-me em determinados processos, como fazer, como agir, como, sei lá. Aí há uma questão de sinergia em termos de conselho. Pessoalmente é o que eu penso sobre o assunto. Segunda pergunta, e vou manter-me no Marcelo, porque ele faz uma pergunta que eu creio que acaba por estar um pouco relacionada com isto e que eu acho muito interessante. Nós falámos um pouco disto nos episódios. Ele pergunta quanto um pastor se deve abrir com a sua igreja. Abrir, creio que no sentido de mostrar a sua vida ou aquilo pelo qual está a passar. Eu, pelo menos, coloco nesse contexto. Em cima da mesa. Queres avançar, Carlitos? Sim. Olha, eu pessoalmente, em muitas circunstâncias ao longo da minha vida, enquanto pastor, estou a falar na qualidade de pastor, tenho aberto a minha vida às pessoas. Eu nunca tive problemas. Nunca tive problemas com ninguém, rigorosamente com ninguém. Não me posso queixar alguma vez dizer assim, aquela pessoa vasculhou a minha vida, aquela pessoa depois foi dizer isto ou aquilo que eu não queria. Não. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito transparente, mas mesmo muito. Sei lá, imaginemos se eu for à praia, eu na boa, eu partilho na igreja. Eu, se fizer uma viagem, eu partilho na boa. Se eu tiver uma experiência extraordinária, eu partilho. Se eu tiver uma má experiência, eu partilho, sem crise, sem problema nenhum. E o facto é, eu estou a falar de mim, porque a pergunta me é colocada a mim. Eu nunca mesmo, zero, teve problema com quem quer que seja no uso ou no abuso da minha vida partilhada com as pessoas. Eu até me tenho dado, confesso, não é, que em muitas circunstâncias até me senti mais descansado em partilhar. Houve situações que eu vivi, situações familiares, não é? Por exemplo, a minha mulher já teve uma bulimia, uma depressão. Como é que tu escondes isso? Como é que tu vais esconder isso à igreja? Não tem como. É bom até as pessoas ouvirem da tua boca. Eu já tive uma filha, não é? Afastada de Deus, afastada da igreja,
engravidou solteira. Como é que tu escondes isso? Como é que tu escondes isso às pessoas? Até é bom que seja as pessoas ouvirem da tua boca, certo? Porque assim ouvem sem especulação. Não há especulação, ouvem da boca do pastor. O pastor chega lá, olha, passa-se isto assim, eu quero que vocês saibam da minha boca aquilo que efetivamente está a ocorrer. Portanto, vocês estão a ouvir da boca do pastor. E já agora, quero-vos pedir orações pela situação que eu estou a viver. Há alturas em que sou eu a orar por vocês, agora é a vossa altura de orar por mim, que eu bem preciso. A única coisa que eu acrescentaria, porque, Ruben, seria interessante depois também ouvir-te a ti, tu estás só a fazer as perguntas, mas tens certamente também uma perspectiva acerca das respostas. Já lá vou. A única coisa que eu acrescentaria, e eu e tu, Ruben, podemos confirmar que, por exemplo, depois do Carlitos partilhar isso, o pastorado do Carlitos de facto é um reflexo destes princípios, não é? De alguém transparente. Ninguém dirá sobre o pastor Carlos Cardoso. É uma pessoa muito reservada, nunca sabemos bem o que é que é. Portanto, o Carlitos é um homem de coração cheio e transparente. O que eu acrescentaria, e talvez um pouco neste sentido, com características diferentes daquilo que marca o ministério do Carlitos, é que, partindo do princípio que é objetivo, que nós, como pastores, e como o Carlitos disse bem, não somos chamados nunca a mentir, nem a hipocrisia. Portanto, não podemos estar numa posição em que estamos a falar uma coisa que não fazemos, ou que estamos a dizer o contrário daquilo que é a nossa vida. Agora, tendo isso em conta, eu acredito que não significa que tudo aquilo que um pastor atravessa a nível de dificuldades tem de ser detalhado ou contado à igreja, não é? Porque, por exemplo, é interessante, Carlitos, o caso que tu deste, eu acho que de facto são casos que na sua dificuldade, uma doença na família ou mesmo até um problema do afastamento, a igreja precisa de lidar com eles e, portanto, essa postura de transparência que tu falas, ela é uma questão de obediência à palavra. Agora, também é facto que em casos diferentes, e eu recordo, até porque já falámos no passado aqui no programa também, por exemplo, em casos em que o pastor atravessa um momento difícil a nível de tristeza, trevas, depressão, burnout, esgotamento, seja o termo que preferirmos usar, não significa que a igreja tem até a capacidade de administrar toda a informação acerca disso. De acordo. Também foi isso que, por exemplo, aconteceu na Lapa. Ou seja, desde um período em que o meu cansaço começou a ter um tipo de manifestação que já estava a transformar as minhas capacidades, a igreja só foi informada disso quando a questão, tornando-se mais aguda, colocou o presbitério na posição de já ter de providenciar uma solução. Atenção, e não estou a querer fazer regra desta experiência, mas, por exemplo, quando a igreja percebeu que eu estava esgotado e que precisava de parar, já o grupo dos pastores, o presbitério, estava a dizer, vai acontecer isto. Precisamente por reconhecer que, vamos imaginar que o problema era colocado antes de haver uma solução. A capacidade de uma assembleia providenciar a solução poderia ser desastrosa, não é? Imagina uma igreja a começar a dividir-se com um pastor estourado e a tentar, na melhor das intenções, providenciar a solução para isso. Podia ser pior a emenda do que o soneto. Portanto, aí eu acho que se exige sempre alguma sabedoria mais bíblica possível de trazer a informação também quando já uma solução está em curso, para que não fique sobre o discernimento de uma assembleia uma decisão que vai além das suas próprias capacidades. E, portanto, nesse sentido, sim, eu acho que por mau que sou, mas há espaço aqui para uma gestão sábia de informação. De acordo. Eu também concordo com o Tiago. Não necessariamente a pessoa, se estiver a passar um tempo difícil, necessariamente terá que ir à igreja para o contar, até porque cá está, vamos de novo à igreja que a gente tem pela frente. Há igrejas
que não têm essa maturidade ainda para poder, ou até uma liderança, né? Para poder suportar, ou como é que posso dizer, para poder receber essa informação que pode ser extremamente pesada para eles, correto? Estou plenamente de acordo, não é? Com o que o Tiago diz. Permitam-me adicionar aqui respondendo à chamada do Tiago. Eu acho que há aqui uma coisa também importante e nós estamos a pensar sempre em situações, pelo menos agora o Tiago está a falar, em situações mais graves ou mais profundas. Eu acho que é importante também nós distinguirmos o que são situações passageiras ou que têm poucos reflexos na vida da Igreja e que muitas vezes são mais frutos de carrossel emocional do que outra coisa qualquer, honestamente. E também conheço às vezes algumas lideranças, alguns pastores, algumas figuras públicas que também põem tudo cá fora, quer dizer, e fazem da Igreja, desculpem a expressão, quase que o seu caixote do lixo emocional. E, portanto, eu acho que isso também é de um egoísmo às vezes atroz e creio que é um sinal de maturidade de pastorado e de liderança saber que os nossos altos e baixos emocionais não têm que ser necessariamente os altos e baixos emocionais da Igreja e, portanto, que há coisas que não edificam a Igreja, há coisas às vezes, e já me aconteceu ver situações de pessoas que partilham, que estão, meu Deus, e depois na semana a seguir aparecem e está tudo bem, e a Igreja até fica, às vezes a Igreja deve perguntar, pastor, está melhor, ou a pessoa X está melhor, e a pessoa fica melhor, mas porque de facto, porque na semana passada, ou há 2 semanas, e eu acho que é preciso ter essa maturidade para, sermos claros e francos perante situações que nós sabemos que, por exemplo, é uma situação que vai trazer vai ser importante para a Igreja. O Tiago estava a falar da situação dele. É óbvio que a situação dele era importantíssima para a Igreja. As pessoas não podiam deixar de ver o Tiago a pastorear, a pregar, a fazer as suas ações normais e sem saberem o que é que estava a acontecer. É óbvio. Ou, por exemplo, tu deste os teus exemplos da vida pessoal, Carlitos. Óbvio que sim. São coisas que é importante partilharmos, até para as pessoas perceberem às vezes que nós, se calhar, nos próximos tempos não vamos estar tão bem como costumávamos estar, e para as pessoas poderem também orar por nós, interceder por nós, por aí fora. Mas há uma grande diferença entre isso e, volto a dizer, fazer da Igreja, da congregação, uma espécie de caixote onde nós despejamos, ao domingo então, de cima do púlpito, todas as nossas emoções, boas e más, e eu acho que esse é talvez um desafio entre percebermos o que é mais passageiro e o que de facto se calhar é menos circunstancial na nossa vida e se calhar precisa que nós possamos trazer para cima da mesa e explicar às pessoas, até por uma razão, e esta para mim é uma coisa que às vezes dou por mim a pensar o quão importante é, e por exemplo foi uma das razões que me levou a falar de uma forma tão aberta daquilo que eu passei em termos da saúde mental, que é, nós somos humanos. O facto de pregarmos e de estudarmos a palavra de Deus e termos uma chamada para o ministério não nos tira da nossa humanidade. Portanto, nós continuamos a passar por dificuldades, sejam elas de que índole for, continuamos a ter problemas familiares, continuamos a ter problemas internos, interiores, continuamos a ter incoerências interiores com as quais temos que lidar e, portanto, é normal que passemos pelas coisas e tirar também essa capa de super-homem que um bocadinho os ministros têm, às vezes porque a querem ter, outras vezes porque as pessoas os querem ver assim. Olha, deixa-me só dar aqui um exemplo muito prático de uma situação que eu vivi há muitos anos. Como eu disse, a minha mulher teve uma doença, um distúrbio alimentar que é a bulimia, né? A bulimia, para quem não sabe, é a pessoa que tem uma baixa autoestima, come muito, não é? E depois vai vomitar e perde peso, vai perdendo peso. E muitas vezes isso começa por problemas. Pronto, agora não dá para estar aqui. Talvez quem estiver por dentro possa entender isto melhor, mas problemas de natureza de fluidos químicos, a falta de serotonina, a melatonina, por aí fora, e o nosso
o nosso organismo fica desequilibrado e o nosso cérebro e todos aqueles mecanismos que são necessários para a sobrevivência, para um bem-estar, ficam desequilibrados. E a minha mulher começou a ter pensamentos suicidas, não é? Começou a ter pensamentos suicidas. E a determinada altura, quando a situação se agravou, eu tive que pedir ajuda. A quem é que eu fui pedir ajuda? Eu fui pedir ajuda ao João Martins, que estava, na altura, era o diretor do Desafio Jovem, e à Bertina Tomé, que era a psicóloga e também psicoterapeuta. E o João Martins, eu não tinha condições de ter a minha mulher em casa, porque a situação era extremamente grave. E o João Martins disse: Carlitos, olha, traz a Nana para aqui, para a instituição, lá em Fanhões, nós vamos cuidar dela durante 8 dias, a Nana vai ser medicada, vai fazer exames, era o Dr. João Hipólito, o psiquiatra, vai fazer exames, nós vamos cuidar dela, vai dormir, vai comer, também tem a ver com a questão alimentar, como eu estava a dizer, trá-la para aqui. Eu fui levar a minha mulher. Quando eu chego ao Desafio Jovem, mesmo estacionar o carro, quem é que me recebeu? 2 moços que estavam a fazer a recuperação no Desafio Jovem, que eram da minha igreja. Foram os 2 recepcionistas que eu tive. Imagina, eu nunca poderia esconder, porque ela entrou numa quinta-feira à tarde e eu tinha cultos na sexta à noite e no domingo de manhã. Imagina, eu ia esconder o quê? O que é que eu ia esconder? Não podia esconder nada, porque toda a gente sabia que a minha mulher, eu não sou uma figura que se esconda, não é? Então, toda a gente sabia que a Nana estava no Desafio Jovem. Portanto, a primeira coisa que eu fiz, quando cheguei à igreja, foi informar a igreja da situação. Disse: olha, esta situação é grave, eu estou a precisar da vossa ajuda, a minha mulher está internada. Contei o processo que estava a passar, isso tudo, e pronto, e olha, e a igreja orou por mim, e pronto, a Nana esteve lá, e depois veio, e foi amada, foi querida, tudo bem, passámos, fez durante 2 anos, ela fez psicoterapia, foi medicada, e vencemos a situação, graças a Deus. Graças a Deus. Terceira e última pergunta. Obrigado pela partilha, Carlitos. Eu acho que é sempre incrível quando nós falamos de situações específicas, e obrigado por partilhares uma coisa também tão ao mesmo tempo tão pessoal. É só partilhar da tua igreja, mas eu acho que faz todo o sentido. Hoje o programa está sério, hoje até estou... ainda não chegou ao fim. Ainda há tempo para uma história daquelas. Ainda há tempo para a gente rir e chorar ao mesmo tempo. Mas estás a fazer bem, Carlitos, guardar sempre o clímax para o final do episódio, para ter que ver ou ouvir tudo. Última pergunta de hoje, e é uma pergunta um bocadinho menos específica, mas mais sobre o ambiente e sobre o nosso país. O ambiente, não o meio ambiente, hoje em dia não se pode, até porque nos dias que nós estamos a gravar isto está um calor em Portugal. Parece que abriram a quinta janela do inferno, enfim. Passando à frente, de um user que, salvo erro, se chama Now Here Human, pareceu-me ser este o user, e a pergunta é exatamente esta: deduzo que seja alguém que não está em Portugal, pelo teor da pergunta. E antes de fazer a pergunta, apelo ao vosso poder de síntese para ainda conseguirmos ir ao nosso tema de hoje. Como é ser protestante num Portugal católico, e quais as diferenças fundamentais entre o catolicismo e o protestantismo hoje? Eu posso pegar. Infelizmente não tenho aqui o livro que vou sugerir que a pessoa compre, que curiosamente escrevi. Surpresa! Carlitos, não há um programa que o Tiago não venha para aqui vender o livro. Mas ele ainda não nos deu o livro. Pois não! Não, olha que não é verdade. Este que eu estou a mencionar, tenho quase a certeza, se eu não vos ofereci, olha, mas eu não tenho. Estou enganado, que é o Cuidado com o Alemão, não é? Chama-se Cuidado com o Alemão. Não, ainda não tenho. Não tens? Então vou tratar disso. Claro que sim, vou tratar disso. Porque como é um livro que é dedicado a Martinho Lutero, então há muitas questões acerca de diferenças substanciais entre catolicismo e protestantismo, que eu acho que o leitor, que o ouvinte do podcast poderia beneficiar. Claro que, atenção,
estou a dizer este livro porque, obviamente, vêm os trocos para mim, vender livros é importante, e estão a ver, vocês que até têm igrejas que muitas vezes mais facilmente as pessoas pensam assim, ei, grandes igrejas, grandes negócios podem ser feitos no contexto da Hillsong ou da ICMAV, e depois sou eu aqui da Igreja da Lapa que está sempre aqui a tentar vender coisas. Mas pronto, isto apenas para dizer que eu acho que a diferença substancial está na fonte da autoridade. Portanto, para um protestante, a fonte da autoridade primeiro é a Bíblia. E isso é aquilo que explica que nós sejamos pessoas obcecadas com a Bíblia, ainda que de maneiras diferentes, porque temos aqui um pastor da Hillsong, temos aqui um pastor batista e temos um pastor da ICMAV. Portanto, há sensibilidades diferentes entre nós, há diferenças entre nós, mas todos nós, em último grau, acreditamos que a autoridade última é a palavra de Deus, que se sobrepõe ao poder que nós temos para interpretá-la. O que é que eu quero dizer com isso? A Igreja Católica também acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas acredita que o poder de interpretação último cabe à instituição Igreja. Portanto, a tradição e a importância que a tradição no catolicismo tem, significa que o sucessor de Pedro, segundo a convicção católica, o Papa, tem uma autoridade que deve ser reconhecida por todos os católicos e essa autoridade é o que determina o que a Bíblia diz ou deixa de dizer. Nós acreditamos que o poder último é da palavra. Portanto, eu diria que essa é a importância superior. A partir daí, vêm muitas outras diferenças, mas pelo menos eu gostaria sempre de encaminhar para aí, porque também é isso que explica que para nós a magia, permitam-me dizer desta maneira, a magia para nós é de facto aquilo que existe quando cultuamos a Deus e a leitura da palavra, o cântico da palavra, a palavra vista nas ordenanças, na ceia e no batismo, e a pregação da palavra são coisas que para nós têm um fogo especial, que com todo o respeito que temos ao catolicismo não encontramos lá da mesma maneira. E pronto, tentei ser civilizado e como é que se diz? Com síntese. Mas o que é que vocês diriam? Carlitos. Olha, eu ainda iria acrescentar aqui alguma coisa. Claro, o Tiago resumiu isso perfeito, não é? Perfeito, eu não faria melhor. Mas o que eu direi, eu já fui católico, correto? Eu já fui católico. Eu cresci na Igreja Católica. Eu só me converti a Jesus quando eu tinha 20 anos. Eu ainda fiz missas em latim, certo? Em latim, não é? Daquelas, desculpem-me, os católicos agora mais contemporâneos, mas eu já sou daqueles católicos da arte rupestre, não é? Que era Domino Vobisco, e nós, a malta mais jovem que estava na igreja, dizia: o teu pai é um Francisco. Sabe que a missa era em latim e a gente não percebia nada, rigorosamente nada. O que havia nem era a palavra de Deus. Hoje os católicos ainda têm a Bíblia também. Eu tenho algumas versões católicas, mas antigamente era um missal. Certo? Era um missal. Eu não tinha Bíblia, tinha um missal. Eu ajudei a fazer missa, porque eu fui escuteiro do CNE, do Corpo Nacional dos Escutas, que era católico, e eu tinha que ir ajudar, fazia parte para eu poder dar o meu nozinho naquele laçarote que os escuteiros têm, a boa ação, eu ia ajudar à missa. Então a missa, o padre fazia em latim, eu não percebia nada, eu só sabia que ele dava-me uns toques quando eu devia levantar isto ou levantar aquilo, etc, etc, e era o que eu fazia. Mas era um missal, nós seguíamos um missal, portanto, nem sequer a Bíblia, naquela altura, as pessoas tinham acesso a ela, não era fácil. A outra questão só que eu gostaria de chamar, também trazer para aqui há uma diferença entre o protestantismo e o evangelicalismo. Porque, por exemplo, há pessoas que pensam que os evangélicos são protestantes e não são. Deixa-me só dizer que esta é uma discussão interessante, porque Carlitos, deixa-te ir, mas eu depois vou querer mexer aí também. É só para mostrar a tal diversidade dos protestantes. Mas avança, Carlitos. O que eu ia dizer é assim, o protestantismo
não é assim? Tem a ver com a reforma. O evangelicalismo não tem a ver com a reforma. Aparece posteriormente ao movimento pietista. Correto? Ao movimento pietista. E depois o Tiago, se calhar, está em melhores condições até do que eu. Não. Porque essa é uma conversa fascinante. Eu sou daqueles... e atenção, eu acho que o que tu disseste, Carlitos, não é a maneira como eu vejo, mas eu acho que tem pertinência porque compreendo o que tu estás a dizer, sobretudo quando pensamos no pietismo, no sentido do desenvolvimento que ele tem no contexto até mais metodista, como isso vai sobrar para o nascimento do movimento pentecostal moderno, e eu concordo com isso tudo. Mas porquê é que ainda assim eu prefiro usar protestante e evangélico como sinónimos? Porque é verdade, eu concordo que, se quisermos, a palavra evangélico geralmente indica um desenvolvimento de uma sensibilidade mais contemporânea e recente, mais dos últimos, não chega a 200 anos, exato. Dentro do protestantismo, e geralmente em igrejas, como tu disseste bem, institucionalmente menos ligadas à chamada reforma clássica, no sentido que estamos a falar já metodismo, pentecostalismo, por aí fora, mesmo até eventualmente entre os batistas, mas é verdade que, por exemplo, Carlitos, e esta é uma razão pela qual... uma das razões que eu gosto de usar sinonimamente, o próprio Lutero usava o termo evangélico. E, portanto, o termo evangélico foi usado desde o início da Reforma Protestante. Claro que nós sabemos que, na prática, hoje em dia, quando pensamos em evangélicos, não estamos necessariamente a pensar em luteranos. Mas também é verdade, Carlitos, que quando tu vais para algumas das denominações mais clássicas, como os luteranos, até como os anglicanos, em Inglaterra, sempre foram denominações com espaço para uma sensibilidade mais evangélica. E dou apenas este exemplo último dos anglicanos, que eu acho que passam por crises complicadas mais na Inglaterra, e tu tens setores muito liberais, outros mais próximos da Igreja Católica, mas tens setores profundamente evangélicos que nos deram homens notáveis como o John Stott, e tu próprio falaste no John Stott. Portanto, isto apenas para dizer que o uso destes termos às vezes tem alguma complexidade, e pronto, é só para dizer que, por exemplo, eu sou daqueles que usa o termo sinonimamente. Para mim, protestante ou evangélico é a mesma coisa, tendo em conta que depois a pessoa pode meter-se em algumas necessidades de explicar sensibilidades distintas que existem. Sim, eu da essência eu concordo contigo, que digamos, os evangélicos são, como é que eu ia dizer, uma outra geração posterior, contemporânea do protestantismo. Mas a questão é, se tu fores ver a história, aliás, houve até um conflito, houve sempre um conflito, porque os protestantes na época rejeitaram aquilo que teve a ver posteriormente com os evangélicos, até em Portugal. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. O Copic, não se identifica com os evangélicos. Não, mas agora, isto agora é que vai aquecer. Vai aquecer, né? Mas tu podes esquecer uma coisa. Pedi poder de síntese ao início, mas não é que o Carlitos meteu-se na boca do lobo, porque é verdade o que ele está a dizer, só que ele não pode esquecer o facto anterior, que na minha opinião comprova mais a minha teoria do que a teoria do Carlitos, que é a Aliança Evangélica foi fundada pelos antigos do Copic. Portanto, isto significava que eles olhavam para o termo evangélico e reviam-se nele. Sim, mas como dizes, mais recentemente, deixaram de se rever. Mas significa que houve um tempo, já foi há 100 anos, porque a Aliança já fez 100 anos, mas quando ela é de facto fundada em Portugal, ela juntava os protestantes. Sim, senhora. E significa que eles olhavam para a palavra e diziam, esta palavra é nossa, esta palavra eu até te posso dar um dos fundadores da Aliança Evangélica, foi o professor Eduardo Moreira, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Tu ainda conheceste? Conheci pessoalmente o professor Eduardo Moreira. Eu tenho um livro dele onde ele fala muito sobre isto, que se chama Vidas Convergentes. Vidas Convergentes, clássico. Eu nunca li. Nunca leste? Olha, vale a pena ler. Muito interessante, não é? Nós aí temos um historial. Há realmente, mistura-se de facto aí. Mas se quisermos ir para sermos mesmo aí na essência das coisas, na essência, ou seja, para irmos ao detalhe, ao rigor, há uma diferença. Há uma diferença. E às vezes a diferença
começa exatamente na aceitação. Por exemplo, os evangélicos muitas vezes rejeitam a história. Eles são muito centrados apenas nas suas próprias experiências. E até às vezes as suas experiências valem mais do que aquilo que ao bocado tu citaste, que as escrituras dizem. Os protestantes não. Os protestantes são literais nas escrituras. Ou seja, o que eu quero dizer aquilo literal, as escrituras têm a autoridade final. Nunca as nossas experiências podem pôr em causa as escrituras. E os evangélicos, em muitas circunstâncias, as suas experiências pessoais vão pôr em causa as escrituras. E isto... Percebes o que eu estou a dizer? Concordo em absoluto. Mas o que eu diria é que quando isso acontece, é contra os melhores princípios que os evangélicos deveriam manter. Mas concordo. Sim. Por isso é que eu prefiro insistir, se calhar, às vezes idealizando até, ao não querer distinguir protestante e evangélico, corro o risco de idealizar um pouco, reconheço, tendo em conta que as sensibilidades estão aí e estão à vista de todos. Mas sabes... Deixa-me só dizer, desculpa, deixa-me só dizer assim. Eu estou a gostar muito desta discussão. Os evangélicos têm assim, os evangélicos, por exemplo, vou dar aqui um exemplo dos evangélicos. Deus é bom porque eu fui curado. Este é próprio dos evangélicos. Os protestantes não, Deus é sempre bom, independentemente de ter sido curado ou não seres curado. A Bíblia diz que Deus é bom e Deus é bom. Acabou. Pronto, os evangélicos, na sua essência, eles põem assim: Deus é bom, olha, eu fui curado, Deus é bom, faz parte do seu... o que eu diria são os evangélicos mais esquecidos da verdade bíblica. Mas eu compreendo a crítica. Compreendes a crítica, não é? Estás a saber? Ou seja, eu estou a ir aqui ao rigor, Deixem-me pôr aqui uma estaca no terreno. Temos que ir ao almoço, aquele almocito. Exato. Eu vou só pôr uma estaca no terreno. Eu deixei-vos ir por um lado da discussão, porque acho que faz, e acho que é importante, e acho que são coisas que nós não falamos. Eu confesso que, ao ler a pergunta, lia não tanto por um lado teológico, ou dogmático, ou eclesiástico, mas mais olhando para ou seja, pareceu-me alguém curioso a tentar perceber. Eu sei que Portugal é um país católico, como é que é fazer parte de uma minoria, das palavras que era do Pinheiro de Azevedo, de uma imensa minoria protestante, ou evangélica, ou como vocês quiserem chamar. Portanto, eu acho que a pergunta é um bocadinho mais secular do que eclesiástica. E posto isso, vou responder àquela que é a minha interpretação da pergunta, porque provavelmente quem está fora, e por exemplo, pensando numa realidade como a do Brasil, ou como os Estados Unidos, que são sociedades profundamente ligadas à religião, à igreja, onde a comunidade eclesiástica continua a ter, e o rito eclesiástico continua a ter uma profundidade e um enraizamento enorme na sociedade, o que faz com que muitas vezes as discussões terminem e acabem por dar à foz na igreja e no pensamento bíblico. Numa sociedade como a portuguesa, como grande parte da europeia, nem sempre é assim. Aliás, por exemplo, numa cidade, aqui vou fazer esta diferenciação, numa cidade como Lisboa, em que hoje é muito secular e as igrejas não têm um grande papel político, mesmo em relação à atualidade, mesmo em relação à vida das próprias pessoas. Eu diria que uma grande parte das pessoas que vivem nos polos urbanos neste momento, não tenho dados, mas certamente no Pordata, que é onde há estatísticas sobre Portugal, grande parte das pessoas nos polos urbanos não frequentam a igreja com regularidade. Nos polos rurais isso já é um pouco diferente, especialmente no norte de Portugal. Mas o que é que isso significa? Isto significa que isso esbate muitas vezes um bocadinho a nossa minoria enquanto protestantes. Vou usar este termo para tentar abranger toda a gente. Porquê? Porque de facto o Estado e as autoridades e ao mesmo tempo as próprias pessoas acabam por conseguir um distanciamento nem sempre perfeito
entre as diferentes religiões e eu falo por mim, porque já algumas vezes, por exemplo, enquanto igreja, nós nos sentimos de certa forma colocados de lado pela fé, ou seja, por sermos uma igreja. Confesso que sim, tenho alguns relatos disso, não os vou contar agora, mas são relatos mais às vezes pontuais e que têm mais a ver com algumas sensibilidades políticas do que propriamente com a realidade do país e o dia-a-dia. Graças a Deus, vocês estão aqui, são minhas testemunhas, as nossas igrejas estão de porta aberta, não temos problemas, não temos medo de que de hoje para amanhã possa acontecer alguma coisa, seja pelo governo, seja porque é um maluco ou outro que está contra aquilo que nós dizemos, e portanto, numa sociedade muito secularizada como é a portuguesa, mas especialmente até a europeia, eu acho que essa diferença se esbate um bocadinho. Eu quis só dar o lado da atualidade, porque me pareceu que a pergunta tinha um bocadinho mais a ver com isso, mas adorei a discussão. Os veteranos desta conversa, que sou eu e o Carlitos, é que quiseram dar o reflexo daquilo que é dois evangélicos ou protestantes juntos, que é rapidamente se engalfinham falando de qual deve ser a verdadeira interpretação, a verdadeira interpretação da palavra. Não é nada! O que está escrito é isto, não é isso, é mentira! A vírgula não está aí, está lá. Este, bem que podíamos ter guardado, nós provavelmente não está ainda 100% certo, mas iremos fazer um ao vivo em setembro, outubro, salvo erro. Ainda não está fechado, portanto não há. Podíamos ter guardado esta questão. Ainda estão em negociações. Exato. Mas podíamos ter guardado esta questão para o ao vivo, porque eu levava 2 parzinhos de luvas de boxe, um gongo, e tínhamos resolvido logo ali o assunto. Partimos para o ringue. Exato. Bem, o programa vai longo, mas eu acho que podíamos guardar aqui alguns minutos, já que estamos a chegar a férias, e eu acho que este é um tema tão importante, o descanso passivo e o descanso ativo. Eu quis colocar estas duas questões, porque acho que são duas coisas absolutamente diferentes e absolutamente essenciais. Permitam-me balizar um bocadinho a discussão, para não corrermos o mesmo risco que corremos agora nesta última pergunta. O Carlitos está agora em descanso ativo, ou seja, em descanso passivo, aliás. Não está a fazer nada, está a descansar da sua vida. Acho eu, digo eu, pelo menos é a minha percepção. Está a ter o seu tempo de verão em Portugal, de descansar, pensar na vida dele. Ele que está aqui a poucos metros da reforma, está quase a chegar ali ao final da reforma, não no sentido do movimento reformista da igreja, da reforma no sentido do movimento em que deixa de ter uma profissão ativa. Estou mais perto do que tu pensas, pá, estás a ver? Eu sei. Estou mais perto, estou quase a andar de mãos dadas aí com o Cavaco, pá, estás a ver? Eu esqueci. Mais um bocadinho. Olha, eu ia para lá e ele vir para cá, estás a ver? Eu disse que tinha uma provocação e eu vou fazê-la, porque alguém comentou e eu quero um comentário. Eu quero um comentário do Visado sobre esta frase, porque a Marisa Moraes, nos nossos vídeos do YouTube, creio que foi no último, comentou o seguinte: o Tiago Cavaco, no fundo, é pentecostal. No fundo ele é pentecostal. Vocês sabem que sempre que alguém diz isso, para mim, isto é sério, para mim é sempre um elogio. É sempre um elogio, porque eu creio que já conversámos acerca disto algumas vezes. Apesar de eu ser um batista por convicção, e sou um batista por convicção, mas eu acredito que, aliás, ainda agora, quando o Carlitos fazia assim um apanhado geral desta sensibilidade, vamos dizer, mais evangélica dentro do protestantismo, é inevitável pensarmos no movimento pentecostal, e apesar de haver muita coisa, não digo muita, mas há algumas coisas substanciais que eu não tenho, que eu não subscrevo no pentecostalismo, mas eu olho para o pentecostalismo, na minha experiência, sempre foi uma influência positiva. Portanto, quando alguém diz Tiago é meio pentecostal, eu sinto sempre que é a equipa de quem eu gosto a dizer, tu podias fazer parte. E isso para mim é um elogio, porque se é uma equipa que eu gosto, e elas dizem, olha, tu podes jogar connosco. Isso é das melhores coisas que podem ser ditas. Portanto, para mim é sempre, não é uma acusação da qual eu tenho de defender, pelo contrário, é um elogio. Agora, só há uma coisa má, que
pode vir a ser má. Imaginem que eu aceito o convite. Portanto, fiquem preparados. Porque um dia se eu aceito o convite... Tu queres um cartão de membro da ICMAF? Pá, dou-te chapa. Dou-te chapa. Não pode mandar-me embora. Tá, Depois não pode mandar... Há aqui transações já de pastel. Enfim, parece que o mercado de transferência está aberto. O mercado de transferência está aberto. Bem, pergunta muito rápida. Porque é difícil às vezes para os pastores pararem, por razões óbvias, porque têm uma igreja a seu cargo, porque às vezes, como falávamos há bocadinho, não têm, se calhar, equipas de pastores e líderes capazes de assegurar funções vitais durante a sua ausência. A minha pergunta é tão simples quanto se calhar complexa, que é: como é que um pastor faz descanso passivo? Ou seja, como é que um pastor para os motores? Tira-te para mim? Para quem quiser. Não, olha, eu tenho uma equipa de pastores, portanto, que são 7, não é? Que são 7, trabalham comigo. Portanto, eu posso mesmo parar o meu trabalho ministerial, porque estou absolutamente descansado, que tudo está a correr sobre rodas, como a gente costuma dizer, não é? A única coisa que eu mantenho e que faço sempre, não é? Mesmo de férias, é ler a palavra e orar a Deus e manter a minha comunhão com Deus. Isso não tem... E ser fiel nas minhas ofertas, continuo a fazer isso, porque a igreja não vai de férias, Deus não vai de férias, quem está de férias sou eu, mas Deus não está, e a igreja também não está. Então, isso não tem descanso nem ativo, nem passivo. Eu continuo a ser fiel nas minhas contribuições financeiras para com a igreja, mesmo de férias. Continuo a ler a palavra, tenho a Bíblia, trago sempre. Agora podemos trazer no telemóvel, é uma maravilha. Continuo a orar. Olha, quando eu vou fazer as minhas caminhadas na praia, ainda ontem mesmo e hoje vou ter um tempo, geralmente faço ali 1 hora a orar, a pedir a Deus, agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, pelas coisas boas, as coisas até menos boas e que me fizeram crescer. Isso eu faço sempre. Isso não tem descanso nem ativo nem passivo. O que tem descanso mesmo é aquela atividade ministerial que eu tenho, sim. Posso só fazer uma pergunta, puxando aqui um bocadinho a tua experiência, porque tu já pastoreaste igrejas se calhar com características mais pequenas, ou seja, hoje tens uma equipa de 7 pastores, líderes, mas provavelmente na tua caminhada já tiveste alturas em que isso não existiu. Não, exatamente. E a minha pergunta é: como é que tu fizeste nessa altura? Olha, eu vou-te contar. Eu estive na Figueira da Foz e eu era presbítero de uma igreja, o pastor era o meu primo. E eu dividia as férias com ele. Ele tirava 15 dias e durante os 15 dias eu ficava à frente da igreja. E ele tirava os outros 15 dias para ele regressar e eu vinha de férias. Eu fiz isso numa igreja pequena, mais pequena, onde não havia esse alargamento de liderança. Eu fiz isso várias vezes. E com muito prazer. Portanto, não convém ir toda a gente de férias ao mesmo tempo. Não convém todos ao mesmo tempo. Gestão de recursos humanos. Sim. Tiago, conta-me, tu também tiveste uma fase, já falámos sobre isso alguma vez, mas tiveste uma fase de descanso passivo, fruto também daquilo que tu passaste em termos de esgotamento. Tu tens vários termos para isso, ainda há bocadinho os enumeraste. Esse é um tempo que somos obrigados a tirar. Eu também o fui, já contei o meu testemunho aqui noutros sítios, mas pergunto-te sobre o tempo, o descanso que nós precisamos de tirar, que não somos obrigados, mas que contribui se calhar para o nosso equilíbrio. E vou pôr isto, vou-te dar um gancho para tu agarrares se quiseres, que é, olhando para trás, o que é que tu gostarias de ter feito em matéria de descanso que se calhar não fizeste e que podia se calhar ter-te ajudado a manter o tal cansaço mais controlado, porque cansado, eu creio que todos nós somos testemunhas, por vezes nos sentimos cansados, mas
cansado no sentido às vezes mais controlado do termo e mais circunstancial do termo. O que é que tu olhas para trás e dizes assim, pá, se eu soubesse o que sei hoje, teria feito isto no que toca ao descanso, teria feito isto no que toca se calhar ao desligar um bocadinho. O que é que tu terias feito? Desculpa estar a dar um gancho tão específico, mas... Não há nada mais difícil de fazer do que fazer nada. E por isso é que descansar é um mandamento. Aliás, é um clichê e costumamos usá-lo com frequência. Se descansar fosse fácil, não era um mandamento. Porque Deus não precisa de mandar fazer-nos coisas que nós naturalmente já fazemos, mas Ele precisa de nos mandar coisas que naturalmente nós não fazemos, não mentir, não ter outros deuses diante dele, por aí fora. E descansar é sagrado. Portanto, significa que a coisa mais difícil de fazer, neste sentido, é não fazer nada, porque implica descansarmos em Deus. E isso é a coisa mais difícil que existe na vida. Para mim, uma das melhores coisas que me aconteceu foi a coisa mais difícil que me aconteceu também, que foi precisamente esse período sabático. Porque impõe, quando nós descansamos, somos impostos ao nosso verdadeiro valor. E o nosso verdadeiro valor não é a capacidade de manter o mundo a rodar. Esse é o trabalho de Deus. E isto pode parecer absurdamente simples, mas é muito difícil nas nossas almas. Portanto, um dos conselhos que eu daria a mim próprio, mais novo, é não confundas trabalho com lazer. E eu passei muito tempo, ainda hoje luto com isso. Uma coisa é lazer, aquilo que nós fazemos para lazer, ver um filme, podemos fazer muitas coisas onde nós nos julgamos a descansar, mas não estamos necessariamente a descansar, porque descansar significa um parar que é eu desisto de controlar. Não no sentido de uma anarquia, de não sermos responsáveis durante o tempo em que estamos de férias, mas no sentido em que descansar é aquele tempo em que nós temos de lidar com o facto de quem mantém o mundo a rodar e quem tem as coisas nas suas mãos não somos nós, mas é Deus. E durante muitos anos a minha maneira de descansar não casava bem com isto, portanto eu não conseguia dissociar-me de uma opção por controlo. Hoje também ainda não consigo, mas já ensaio melhor desistir de controlar. Portanto, eu hoje ensaio um pouco melhor essa desistência. Continua a ser difícil para mim porque eu sou um controlador por natureza. E é difícil, portanto, desistir de querer controlar, mas é isso que o descanso é. Por isso é que o prazer, Deus é a favor do nosso prazer, porque o descanso é nós sabermos que Jesus tomou conta de tudo e a partir daí nós não precisamos de acrescentar nada. O que não significa que deixamos de trabalhar, mas significa que trabalhamos sabendo que Deus já fez tudo. E termino com uma analogia que faz muita diferença, que não sei se nós já conversámos acerca disto nestas conversas, porque depois ao final de algumas delas nós já não recordamos tudo. Mas uma das coisas que eu digo com frequência lá na igreja é que a mudança da ordem da semana em relação à semana judaica é da maior importância espiritual. O facto do primeiro dia da semana, para nós cristãos, ser o domingo e ser o dia do Senhor, ser o dia do descanso, significa que o trabalho já não vai ser feito à espera de Deus, porque em grande parte é isso que na semana judaica está em causa, tu trabalhas e no final descansas, mas connosco é o contrário. Como Jesus já veio, como Deus já tomou conta de tudo, então depois nós trabalhamos, porque a base do nosso trabalho não é o nosso esforço, mas o esforço de Deus. Então nós começamos a descansar em Deus e depois a partir daí trabalhamos. Portanto, o trabalho cristão é uma desistência de sermos nós a controlar. Isto não significa que os judeus também não acreditam neste valor, eles também acreditam, mas de facto a ordem da semana deles ainda, simbolicamente, ainda não consagra em Jesus tudo que é necessário para a nossa salvação já ter sido feito por Deus. Olha, muito interessante, gostei desse teu apontamento, Tiago. Sim, eu também, muito bom. Porque acho que esse lado da primícia, e nós falamos muito das primícias, aliás, o Carlinhos estava a falar, as ofertas. Dízimo, não é? É isso, mas o facto de tu começares a tua semana, de facto, e encarando o domingo, neste caso o dia do Senhor, acho que é um kick-off absolutamente extraordinário. Eu em relação ao descanso, trazer aqui um bocadinho também a minha experiência, uma das coisas que eu percebi, ainda preguei isso há relativamente pouco tempo,
Até há um clipe aí de 1 minuto exatamente com praticamente aquilo que eu vou dizer agora, mas o que eu me apercebi ao longo especialmente quando passei pelo burnout, foi que o descanso é importantíssimo, e o meu burnout foi a ausência de descanso, ponto. Claro, há sempre outras coisas, mas em esmagadora maioria foi a ausência de descanso. Mas eu acho que nós precisamos olhar para o descanso conforme ele foi criado por Deus. E eu olho para o descanso nunca como um caminho, mas sempre como uma ferramenta. Ou seja, o descanso não é um caminho para eu caminhar, o descanso não é um objetivo de vida, o descanso é uma ferramenta que eu preciso utilizar tal como outras. E eu acho que esse é talvez esse vai ser um dos problemas. Estes últimos 4, 5 anos com a saúde mental e o advento das conversas sobre saúde mental vão ter um downside, vão ter um ricochete que é, e que eu vejo já hoje, pessoas que criaram um altar com o descanso, fizeram um altar do descanso. E então todas as decisões hoje são balizadas quase à volta da palavra descanso, e isso tem pouco de bíblico. Ou seja, o descanso bíblico que eu vejo sempre como uma ferramenta, lá está, como uma primícia, por exemplo, como um pontapé de saída para aquilo que há de vir a seguir, e que não é descanso, e eu acho que é interessante porque aquilo que estavas a dizer agora, Tiago, é também a maneira como nós encaramos férias. Porque se tu pensares como é que nós olhamos para férias, nós pensamos normalmente em: eu estou tão cansado, eu preciso de férias. Eu preciso de fechar este ciclo de cansaço descansando. E tu chamaste aqui muito bem a atenção para esse facto de que eu acredito que provavelmente o processo do descanso é muito mais o mesmo processo do dia 1 ser o dia do Senhor, e do descanso não ser tanto um ganhar fôlego porque o que veio de lá de trás foi muito pesado, deixa-me desligar tudo o que veio lá atrás, mas um preparativo para o que vem à nossa frente. E eu acho que talvez muitas vezes nós acabamos por chegar das nossas paragens, dos nossos descansos, às vezes cansados, às vezes até frustrados, exatamente porque o nosso objetivo foi sempre apenas o de parar a roda que vinha de lá de trás. E esse para mim sempre foi um desafio grande. Eu hoje olho para trás e percebo que as minhas férias antigamente eram muitas vezes: eu preciso mesmo parar, eu preciso mesmo descansar, e nunca era: olha, vem aí um novo tempo, vem um novo ano, vamos parar, vamos ao mesmo tempo que paramos, que vamos à praia, que temos tempo para estar com os miúdos, vamos olhar para aquilo que vem aí. E vamos olhar muito mais para aquilo que vem aí do que andar preocupados agora com aquilo que aconteceu. Aquilo que está feito. E esse descanso ativo a mim parece-me tão importante, honestamente, e tão indispensável no nosso dia-a-dia. Por isso é que eu gostei muito da tua analogia da semana judaica e daquela que deve ser a nossa abordagem. E permitam-me só falar um bocadinho do descanso ativo, ou seja, que é o descanso quando nós estamos no meio da luta e da jornada, porque, quer dizer, ninguém aguenta, mesmo que tiremos 2 períodos de descanso passivo, ninguém aguenta estar 6 meses a bater no vermelho. E eu acho que nós precisamos de encontrar formatos e formas, não só bíblicos, desculpem estar a tirar alguma espiritualidade a isto, mas nós precisamos de encontrar formatos e formas humanos para o nosso corpo e para a nossa mente se rejuvenescer, se descansar, se tranquilizar. Eu vou-vos dar um exemplo muito prático. Eu normalmente fico muito desconfiado de um pastor que não tem óbvios. Muito desconfiado. Alguma coisa, honestamente. Porque eu acho que é tão importante para a nossa vida. Nós podemos dar ao nosso cérebro, ao nosso corpo, diferentes ocupações que nos permitam variar, respirar outros ares, às vezes conhecer outras pessoas e abrir os nossos horizontes, que muitas vezes o líder, o pastor que está tão focado, sempre com a sua cabeça no ministério,
e não vê mais nada, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, honestamente, normalmente, na experiência que eu tenho tido, vocês têm mais do que eu, dir-me-ão, regra geral, há qualquer coisa que não está certa. E eu falo por mim porque uma das razões exatamente do meu burnout que ocorreu durante a pandemia foi eu perdi alguns dos meus hobbies, que eram coletivos, jogar futebol com amigos, poder ter pessoas cá em casa, eu perdi, e eram hobbies que eu tinha, para mim eram de grande importância. Sem dúvida, sem dúvida. Tu há pouco falaste só numa coisa e que às vezes ajuda, estas dicotomias são pequenos jogos que às vezes nos podem ajudar, mas que é também a diferença entre trabalhar para descansar e descansar para trabalhar. Eu acho que há espaço para as duas, de facto, mas eu acho que culturalmente a nossa balança, receio que em muitos casos possa ser o trabalhar para descansar, em vez do descansar para trabalhar, ou uma relação quase culpada com o trabalho que precisamos que seja a palavra de facto a renovar. Mas sim, termino só com uma nota, não chatei mais ninguém, mas que é, eu há uns anos, e é o último, também esta é a última temporada, desculpem, é o último episódio desta temporada, portanto, eu escrevi um livro, isto vai tornar-se uma caricatura, é? O Tiago a falar nos livros, porque é sinal que ninguém os compra, é sinal que ninguém os lê, pelo menos em Portugal. Pode defender. Tu não fazes chegar aos sítios certos, pá. Exato. Tu fazes chegar aí alguns bichurucasicos, pá, que não te dão, em vez de não te dão valor, vamos pá, marcar tu tens uma que ida fazer aí chegar com uma aos pessoa sítios para os certos, livros. pá. Em vez de ir às tais igrejas grandes, Tu só queres Olha, bichurucas, pá, Olha, o pá, pessoal não da Ilson sabes, vai-se pá. tramar. O pessoal da Ilson vai-se tramar porque agora vou exigir uma oportunidade, uma banca lá. Mas eu há uns anos escrevi, vai fazer quase há 10 anos, um livro chamado 6 Sermões contra a Preguiça. Curiosamente é o livro que pelo menos no Brasil, que vendeu mais. E eu estava tão em fogo nessa fase, lá está, um pouco descalibrado, Ruben, que já tinha um livro, já tinha uma espécie de segunda parte que é 6 sermões a favor do descanso. E que ainda bem que depois não arrancou, porque houve uns problemas na altura com a editora com que eu estava a trabalhar e acabou por não avançar. E ainda bem que não avançou. Não porque eu não dizia nada errado, era um livro biblicamente sustentado e por aí fora, mas eu estava muito fora da experiência concreta que o descanso era. Portanto, era um livro cheio de coisas certas, mas era um livro cujo autor ainda não tinha sido assim tão transformado pelas verdades bíblicas que estava a pregar. Portanto, quem sabe qualquer dia ele acabe por ser revisto e voltar a aparecer, mas este é um dos assuntos da nossa vida, de facto, a nossa relação com o descanso. Por isso, obrigado por teres trazido o assunto, porque ele é inesgotável. Não, assim, ficámos muito tempo nas perguntas, o que foi bom, porque deu uma boa discussão e vamos pegar, obviamente. Aliás, nestes, e vou ser honesto, acho que outros dos assuntos que nós abordámos aqui nesta primeira temporada vão merecer uma maior esmiuçadela, desculpem aqui o portuguesismo, ou seja, vamos puxá-los mais, vamos falar mais sobre eles, porque eu acredito que têm mais conteúdo ainda para nós explorarmos. Final da primeira temporada, meus queridos Carlitos, Tiago, muito obrigado por embarcarem nesta aventura e obrigado pelo vosso tempo e disponibilidade. E vocês já sabem que aqui eu tenho que ir à minha cabo, porque nós já não gravamos há algumas semanas, nós temos gravado os primeiros clássicos enfiados. Aqui falamos sobre a vida, a fé, o ministério e a cabeça sempre sem truques. Foi esta a nossa promessa para a temporada 1. Quando voltarmos com a nossa temporada 2, após o verão da Europa, certamente que continuará a ser a nossa promessa. Se ainda não ouviram, tem 7 episódios para trás. Força, podem ir ver ou ouvi-los. Se for o caso, boas férias, bom descanso. Deus os abençoe desse lado. Meus queridos, um grande abraço para vocês. Beijinhos.